Queremos nessa manhã cumprimentar os nossos irmãos com a paz do Senhor, desejar a você uma manhã abençoada na presença de Deus. Vamos estar juntos louvando o nome do Senhor. Convido você nesse momento a levantar a Deus uma oração conosco e entrarmos na presença do Senhor. Senhor, nós neste dia queremos glorificar o nome de Jesus. Nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua mão poderosa estendida sobre as nossas vidas, que tem nos guardado, que tem nos livrado, Senhor, nesses dias, Pai, que estamos vivendo. O Senhor tem nos cercado, Senhor, com a Tua mão poderosa. Deus, e neste dia, Senhor, nós queremos glorificar o nome de Jesus Cristo. O nome que o Pai lhe deu, que está acima de todo nome. Comece nesta manhã a declarar o nome de Jesus. Comece a glorificar o nome de Jesus. O nome que o Pai lhe deu, nome sobre todo nome. O Teu nome, Senhor, o Teu nome. O Teu nome é mais lindo, o Teu nome é mais forte. O Teu nome é mais poderoso. O Teu nome é mais santo. Comece a declarar palavras de louvor, de adoração. Oh, Deus, 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 Deus. Queremos exaltar Teu nome, exaltamos Teu nome, levantamos o nome de Cristo, o nome de Cristo. Teu nome levantamos, Teu nome exaltamos, o nome de Cristo, o nome de Cristo. Teu nome exaltamos, Teu nome exaltamos, Teu nome levantamos, o nome de Cristo, o nome de Cristo. Teu nome exaltamos, Teu nome levantamos, o nome de Cristo, o nome de Cristo. Nome sobre todo nome, sobre todo nome, nome sobre todo nome, nome mais lindo, nome mais puro.
mais lindo, nome mais santo, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, é o teu, somente o teu nome que o Pai lhe deu, é o seu Jesus, Jesus, declare esse nome, Jesus, 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 oh, Jesus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus, nome de Jesus. Maravilhoso, quão maravilhoso, quão maravilhoso. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reina.
é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus, o nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus, nome sobre todo nome, nome de Jesus. Nós declaramos o teu nome, nome de Jesus. Esse nome é maior que toda circunstância. Maior, mais poderoso é o teu nome, nome de Jesus, o nome de Jesus. Nessa manhã, eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, nós estamos celebrando um nome que é sobre todo nome. Independente da situação, da circunstância que você está vivendo, declare nesta manhã o nome de Jesus. Declare nesta manhã o nome de Jesus, o nome todo-poderoso, um nome que não há impossíveis. Ramashira Marashaya Ramahai. É o nome de Jesus, o nome de Jesus, nome sobre todo nome, sobre todo
Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado. Nós vamos estar passando para a nossa pastora. Deus abençoe. Cumprimentamos a todos nesta manhã com a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo e podemos sentir a presença de Deus através dos louvores, através da oração, através da presença da igreja, quando nós nos reunimos. E muitas vezes dessa forma que nós estamos, né, nessa separação, neste isolamento, mas a igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo, ele continua unido, ele continua firme, continua focado no seu propósito divino, continua focado naquilo que Deus tem preparado para nós. Muitas vezes não compreendemos, muitas vezes não temos respostas, muitas vezes nós fazemos muitas perguntas e, sinceramente, né, irmãos, na maior parte das vezes nós não temos as respostas. Nós buscamos as respostas, nós buscamos compreender as coisas, nós buscamos dar nome às coisas que acontecem nas nossas vidas e ao redor de nós. Mas a palavra de Deus, ela é muito clara quando ela fala sobre todas as coisas. E muitas vezes nós queremos uma resposta em particular, nós queremos uma resposta individual, muitas vezes nós queremos uma resposta específica para uma circunstância, para algo nas nossas vidas. Deus tem sim as respostas. O Senhor pode falar a qualquer momento, de qualquer forma, mas a maior parte das respostas de Deus, elas já estão na sua própria palavra. E quando nós vivemos uma situação como estamos vivendo agora, uma situação que não é só particular, é uma situação coletiva, existe algo sobre a terra, existe algo sobre o mundo acontecendo, a palavra de Deus ela é mais real ainda. Então, independente da circunstância que você está vivendo, independente da situação do que a igreja do Senhor Jesus está passando, existe sim uma resposta de Deus, existe sim um olhar atento do Senhor sobre as nossas vidas. Deus não é um Deus esquecido, Ele não é um Deus que não se importa, não. Deus é uma pessoa, Ele é real e Ele tem sim. Ele tem resposta para a minha vida, para a tua vida. Ele tem respostas para essas circunstâncias. Mas, acima de tudo, o Senhor quer realmente que nós venhamos a confiar nele. A crer, a ter certeza do amor que Ele tem. A crer e a ter certeza que Ele cuida de nós. A crer e a ter certeza e convicção de que a mão dEle, de que o cuidado dEle está sobre as nossas vidas. E muitas vezes é aí que nós vacilamos, é aí que nós retrocedemos, é aí que nós desanimamos, é aí que nós colocamos tantas perguntas, tantas indagações, e aí muitas vezes que nós fazemos até orações erradas. Muitas vezes, irmãos, a nossa oração é errada. E eu quero compartilhar aqui o que está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 13. A carta aos Coríntios, a primeira epístola e a segunda epístola, elas são muito ricas em conteúdo, elas são muito ricas em ensinamento. E aqui o capítulo 13 é o final da segunda carta aos Coríntios. E ele fala assim, o apóstolo Paulo: quanto ao mais, irmãos, a Deus. Ele está se despedindo dos coríntios. E ele diz: procurem aperfeiçoar-se, consolem uns aos outros, tenham o mesmo modo de pensar e vivam em paz. E o Deus de amor e de paz estará com vocês. E no versículo 13 ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês.
Este versículo 13 é aquele versículo de despedida, geralmente, dos cultos, né? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito esteja conosco, nos acompanhe. Só que aqui ele fala 3 coisas muito distintas. Ele fala que a graça é pelo Senhor Jesus, o amor é por Deus Pai e a comunhão é pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero falar sobre a graça do Senhor Jesus. Porque muitas vezes, irmãos, nós não compreendemos a graça. E é por isso que nós fazemos muitas perguntas, é por isso que vem tantas dúvidas, é por isso que muitas vezes nós sofremos muito. Por quê? Porque nós não compreendemos a graça. Nós limitamos a graça do Senhor Jesus à nossa existência. Nós limitamos a graça do Senhor Jesus à nossa compreensão. Nós limitamos ela. Nós não passamos o limite, porque a graça é algo ilimitado. Ela não é a nossa graça. Não é uma graça que vem apenas sobre a nossa vida. A graça é do Senhor Jesus. E tem aqui no capítulo 12, uma passagem que é tão conhecida, mas quando nós paramos para pensar, e eu sugiro que você faça isso também, quando nós paramos para pensar nesses versículos, nesta fala de Paulo, é algo muito forte, é muito forte. E aqui ele diz assim, no capítulo 12, no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 7, ele começa a dizer assim: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, o Senhor disse a Paulo: a minha graça é o que basta para você. Porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. E aí é que está a situação. Por que muitas vezes nós oramos errado? Porque nós não queremos, nós oramos orgulhosamente. Nós queremos resolver, nós olhamos para o que sentimos, nós olhamos para o que estamos vivendo, nós olhamos para o nosso sofrimento. E essa fraqueza, esse estado de ânimo, esse estado de situação, nos abate, nos desanima, e nós nos levantamos muitas vezes em orgulho. Muitas vezes nos levantamos em arrogância. Muitas vezes nós nos levantamos em vontade própria. E nós oramos, e nós declaramos, e nós profetizamos, e nós evocamos e dizemos palavras de ordem no mundo espiritual. E muitas vezes essas palavras, elas não mudam o contexto interno que nós estamos vivendo, ela não muda o contexto externo que estamos passando. Por quê? Porque ela não está debaixo da graça. Ela não está debaixo dessa graça e dessa força que precisa ser aperfeiçoada nessa fraqueza que eu preciso passar por ela. Eu preciso admitir a fraqueza, eu preciso olhar para ela, aceitar a minha limitação, aceitar os meus poucos recursos, aceitar que a minha vida não é mais minha, aceitar que existe algo poderoso, superior, grandioso de Deus sobre a minha vida, que eu já entreguei. E Deus, Ele não vai se deixar manipular pela minha arrogância, pelo meu orgulho, pelas declarações. O Senhor não vai se sujeitar. Quando o Senhor diz que é na fraqueza que o poder dEle se aperfeiçoa, é quando Ele está dizendo: pode te humilhar na minha presença. Fique humilde diante da circunstância, diante da situação que você está passando. A palavra de Deus, ela é muito clara que o Senhor Jesus, sendo Deus, Ele não usurpou ser igual a Deus. Ele se humilhou a si mesmo. E a si mesmo, Ele deixou acontecer. A cruz, a maior vergonha, a maior humilhação que o Senhor Jesus poderia ter passado, foi ter ido para a cruz. Foi ter ouvido o próprio povo, ao qual ele foi dado a ser conhecido, dizendo, rejeitando, não reconhecendo a divindade, não reconhecendo o senhorio, não reconhecendo o amor dele, a entrega dele.
Foi a maior prova de humilhação. Ele foi e se entregou naquela cruz. Mas ele ressuscitou. E por que ele ressuscitou? Porque o poder de Deus foi aperfeiçoado naquele momento. O poder do Espírito Santo de Deus veio sobre ele. E ele ressuscitou e ressuscitou em glória. E ele deixou um caminho para nós. Quando ele diz, a minha graça te basta. É aquilo que eu sou, quem eu sou e por que eu sou. É o que vai suprir e vai fazer toda a diferença na sua vida. Quando o Senhor Jesus diz, descansa, descansa em mim. Ele está dizendo, se sujeite. Não quer dizer que você vai concordar com a situação. Não quer dizer que você vai se entregar àquela situação. Não. Você vai apenas se colocar numa posição de humildade diante daquela situação. Reconhecendo que você não pode fazer nada. Reconhecendo que de você mesmo, se não for do Senhor Jesus, nada vai poder acontecer. Então, o desejo do meu coração nesta manhã é que a graça do Senhor Jesus, ela está sim. As bênçãos do reino já estão sobre a nossa vida, porque nós já estamos no reino. Então, se as bênçãos do reino já estão sobre nós, porque estamos nele, a graça, ela também vem. Ela vem junto, sim, ela vem com poder. Não muitas vezes do poder orgulhoso que nós esperamos. Não do poder arrogante que muitas vezes nós declaramos. Não de um poder pessoal que muitas vezes nós conhecemos. Não. Vem simplesmente pelo poder que é dele. Por ele, nas nossas vidas, porque nós somos dele. Nós somos entregues a ele. Nós somos entregues todos os dias a ele. Então, o que eu quero deixar para você nesta manhã é que esta comunhão, este poder, essa graça que você precisa, nós só vamos encontrá-la num lugar de entrega, nós só vamos encontrá-la num lugar de humildade, num lugar de rendição. Esse descanso que nós precisamos para o tempo que nós estamos vivendo. Então, não subestimamos a sua dor, nem a minha dor. Não subestimamos o medo que sentimos, não subestimamos o seu medo e o meu medo. Nós não subestimamos nenhuma das emoções, nenhuma delas. Tristeza, medo, todas elas. Não, nós não subestimamos. Nós não subestimamos o inimigo das nossas almas, não. Porque existe sim um poder de Satanás, uma influência maligna sobre esse tempo. Um princípio de dores, de contrações. Quando a mulher está para dar à luz, a dor é infinita. Mas vem a alegria do nascimento do bebê. Então, não estamos subestimando. Mas eu quero dizer para você, descansa. Procura esse descanso. Procura este lugar. É ali que você vai encontrar a graça. É ali que você vai encontrar o poder que você precisa. Amém? Meu amado, minha amada, hoje não seria hoje na verdade, né? Seria domingo passado, mas o pastor tinha comentado que talvez essa ceia do mês de julho nós pudéssemos fazer no novo templo. Não foi possível porque estamos debaixo de uma nova orientação, de um novo decreto municipal, né? Mais 15 dias de isolamento. Então, nós vamos postergar, nós vamos colocar para a próxima semana a nossa ceia. Você vai estar recebendo aí no seu grupo Lar e Vida as orientações. Então, você fique atento, mas hoje não vamos fazer a ceia, certo? E eu quero dizer, você vai estar lendo aí os anúncios, os avisos, né, a respeito da conta bancária que nós temos, para que você possa estar fazendo seu dízimo, fazendo sua oferta, fazendo as suas doações. Tem irmãos e tem pessoas que não são da igreja, que estão fazendo doações. Então, aqui está, você é uma bênção de Deus, você que está orando, você que está colocando na presença do Senhor, nós queremos louvar a Deus por isso. Então, nós queremos dizer que se você não quiser fazer a transferência através da conta bancária, você pode entregar em mãos para mim, você pode estar combinando. Amém? Então, eu já vou estar passando para o pastor e que essa palavra ela seja viva no seu coração, na sua vida. E um beijo bem grande para você. Eu amo em Cristo Jesus. E eu creio
nas suas promessas para a tua vida e para a minha vida. Amém? Um beijo bem grande. Um bom dia, meus queridos irmãos. Quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. Dizer da minha alegria nesta manhã de podermos compartilhar deste momento da palavra do Senhor e podemos meditar na sua santa palavra. E eu quero nesta manhã abordar um tema que é sobre a vida. Ela é suficiente para nos levar em vitória. A vida que recebemos, ela é suficiente para nos levar em vitória. E eu quero ler um texto da palavra do Senhor que está no Salmo 89, versículo 14, que diz: justiça e direito são fundamento do seu trono, graça e verdade te precede. Meus irmãos, eu vi a Sandra meditando, os irmãos louvando o nome do Senhor, e a Sandra falando sobre a graça, sobre este tempo que estamos vivendo. E existe uma reflexão que nós devemos fazer, porque a palavra do Senhor diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Se este momento que estamos vivendo no Brasil e no mundo, ele está sendo precedido pela justiça de Deus, que é seu trono, e a graça e verdade, elas estão presentes, que são os fundamentos do Senhor. Nós precisamos refletir o que nós estamos enxergando neste tempo, para que nossas vidas sejam edificadas de uma forma correta, da forma de Deus. O que Deus está falando conosco? O que o Senhor está nos trazendo neste tempo? Então, eu quero começar, porque diz que o fundamento do Senhor, esse texto que eu acabei de ler, ele diz o seguinte: justiça e direito são seus fundamentos, retidão, essa seria a palavra, são os fundamentos do Senhor. E a palavra retidão, ela quer dizer, meus irmãos, ela fala de honestidade, lealdade, integridade, ela fala de generosidade, de misericórdia, de verdade. Ela fala do caráter de Deus, que é o fundamento do seu trono. Ou seja, esse fundamento do seu trono, ele está, neste momento, ele está regendo esta terra e regendo nossas vidas. E nesse contexto do caráter do Senhor, da forma como Ele se manifesta, Deus é bom, ou seja, Deus quer nos fazer o bem, Deus quer nos trazer o melhor resultado para nossas vidas. Nesse contexto, eu quero examinar o capítulo 12 de Mateus, quando o Senhor Jesus Cristo, ali, ele responde a situações que, em sua trajetória com seus discípulos, em um momento muito especial do seu ministério, o Senhor, num dia de sábado, está vindo com seus discípulos, e diz a palavra do Senhor que os seus discípulos sentiram fome e pegaram algumas espigas e começaram a comer. E a palavra do Senhor ali descreve que os fariseus, atentos ao que estava acontecendo com o Senhor, eles, naquele momento, perguntam ao Senhor por que eles comiam no dia de sábado, praticavam aquilo contra a lei. E o Senhor lhes lembra o que aconteceu com Davi, que quando fugia, ele entrou no templo e dos pães da presença do Senhor, eles comeram, que aquilo era somente permitido aos sacerdotes. E aí o Senhor diz, no capítulo 12, ele disse, aqui está, quem é maior que o templo? Ele estava falando dele. E ele disse, mas se vós soubesses que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não terias condenados inocentes. Ele estava dizendo o seguinte, que havia
naquele momento, uma insensibilidade sobre a manifestação de Deus, sobre o que Deus estava fazendo. E veja, meus queridos irmãos, que quando ele diz misericórdia quero e não sacrifícios, um pouquinho mais à frente, o escritor em Mateus vai dizer o seguinte, que se cumpre o cântico de Isaías, que ele não esmagará a cana quebrada, nem o que está fumegando. Ou seja, ele se entregará retamente ao que o Senhor está julgando. Ele poderia, naquele momento, responder aos fariseus que as suas intenções não eram a respeito do sábado, porque ele disse que é lícito fazer o bem no sábado. Ele disse, quem de vocês que tem um animal que está mal no sábado, não socorre? O Senhor começa a dar, mas o que nos interessa desse processo que está acontecendo no capítulo 12? Nós estamos olhando para o Senhor Jesus Cristo, nós estamos estudando o modelo do Senhor Jesus, a respeito das suas atitudes no seu relacionamento com o Pai, e com o Espírito Santo, e com o seu ministério. Que atitudes o Senhor, porque o Senhor, nas suas atitudes, nós temos modelos de aproximação, de enxergar o Senhor Jesus, de podermos confrontar o nosso dia a dia, para nos aproximarmos do Senhor. Esse modelo do Senhor Jesus Cristo, respondendo aos fariseus, respondendo aquele momento que eles estavam vivendo, nos chama a atenção porque ele disse que esse exemplo, o Senhor depois de responder aos fariseus sobre a situação de Davi, como Deus foi misericordioso com Davi, ele chega até o templo e ali tem alguém com a mão ressequida, e ele pergunta, será que é lícito fazer o bem no sábado? E cura. E os fariseus, eles ficam tomados de ira. O Senhor, ele sai, ele não discute, e aqueles que o seguem, ele cura a todos. O Senhor poderia ter respondido naquele momento, porque ele estava fazendo milagres, ele estava fazendo coisas extraordinárias. Mas a atitude do Senhor Jesus, e o exemplo dele quando ele diz, misericórdia quero e não sacrifícios, ele nos traz uma forma de enxergar a vida e a graça de Deus sobre nossas vidas. Como o Senhor, ele respondia às atitudes de perseguição, às atitudes de ironia, as atitudes que confrontavam a vida reta do Senhor Jesus Cristo. E aí nós vamos vendo que essa atitude do Senhor Jesus de enfrentar aquelas situações difíceis da vida, aquelas situações que confrontavam o seu caráter reto, a sua vontade de trazer o melhor naquele momento, estava ofertando dele o melhor da sua vida para aquela população, para aqueles que estão lhe ouvindo. Como o Senhor reagia, como o Senhor estava reagindo àquelas situações que os fariseus o colocavam, como ele despertava para aquela realidade que ele estava vivendo. Veja só que o apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 21, ele diz que o Senhor nos deixou um exemplo. Ele disse, Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos um exemplo para ser seguido. Ele está falando do sofrimento do Senhor Jesus. No momento que ele é avaliado de forma errada, no momento que ele é criticado, no momento que ele é perseguido, no momento que ele é tratado de forma totalmente um tratamento que não
não condiz com justiça, não condiz com aquilo que o Senhor estava dando naquele momento. Qual é o assunto que eu quero chegar? Se o Senhor, aquelas atitudes, aquelas palavras, lhe produziram para o Senhor um sofrimento, porque lhe produziram algo que não estava correto, e o Senhor reagiu de uma forma, ele saiu, ele não discutiu, e Pedro exalta disso, ele disse, quando ultrajado no capítulo 2, versículo 23, ele não revidava. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava retamente àquele que julga. Ou seja, o que está neste processo? O que está acontecendo aqui quando Pedro nos chama a atenção que os sofrimentos do Senhor Jesus, quando ele era ultrajado, quando ele era maltratado, a forma que ele reagia, e ele disse, ele se entregava àquele que julgava retamente, ou seja, ao texto que nos lemos, que o Senhor é reto, é honesto, ele sabe o que está fazendo, ele é um Deus bom, e ele disse, ele se entregava retamente, no versículo 2, versículo 23, àquele que julga retamente as coisas. E nesse contexto, que o Senhor se entregava para aquele que julga retamente as coisas, eu quero me deter nesta manhã. Eu quero me deter sobre nossas atitudes referente à vida que nos é dada. Nossas atitudes referente às coisas que enfrentamos a cada manhã. As atitudes frente às situações que nós não gostamos e como reagimos a ela. Nós vemos que o Senhor em nenhum momento ele foi se protegendo daqueles sinais da vida que não estavam prontos, situações que não estavam ainda alinhadas. Havia algo no mundo fariseu que confrontava a cada manhã, confrontava a cada passo o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, ele não se preocupou em revidar, não se preocupou em se proteger, não se preocupou em fazer ameaças. O capítulo 5 de João disse, eu não julgo conforme eu vejo, mas o que o Pai me diz, eu faço. Ele tinha uma forma de proceder, um modelo de fazer as coisas. E esse assunto de misericórdia quero, e não sacrifícios, ele traz no seu bojo uma parte de legalismo, ele faz uma parte de fugir da nossa realidade para nós refugiarmos num lugar onde não existe solução. Então, nós quando sentimos que merecemos algo, porque veja uma coisa, meus irmãos, que é o ponto onde eu quero ficar nesta manhã. Quando há uma injustiça, algo que nós pensamos que nós não merecíamos, nós começamos a trazer um filtro para nós, de que nós temos uma justiça própria, que está enxergando todos os cantos da terra, que está enxergando todo o nosso caminhar e nosso procedimento, e nós achamos que esse Deus que tem um fundamento reto, ele é injusto, porque está nos trazendo um sofrimento fora de tempo que nós não merecíamos, um sofrimento que ele não deveria acontecer na nossa vida. Então, esse aspecto de como nós enxergamos as situações diz muito como nós andaremos por esta vida. Tudo aquilo que nós rejeitamos como realidade, nós fugimos, nós a encontraremos na próxima esquina. Tudo aquilo que nós não olhamos para a nossa realidade, o sofrimento que o Senhor tinha, lhe dava sensibilidade, porque ele diz que ele foi aperfeiçoado no capítulo 5 de Hebreus, disse que pelas coisas que sofreu, ele foi aperfeiçoado como homem, não como Deus, porque como Deus ele é perfeito. Ele disse, esse sentimento das coisas de sofrimento do Senhor Jesus, que ele teve que enfrentar, a vida foi dada ao Senhor Jesus Cristo,
A vida foi dada a ele, a vida estava nele, era luz. Ele estava se manifestando sobre coisas que estavam erradas, que não estavam corretas, situações que não estavam prontas. E o Senhor começou a caminhar nessa terra. Aparece no capítulo 12, ele dando respostas às coisas julgamentos errados, pronunciamentos descabidos, pronunciamentos que afetavam a sua forma de caminhar, a sua forma de ver. O Senhor disse que daquele dia, quando ele saiu da sinagoga, ele se ausentou para não brigar, para não contender, mas aqueles que o seguiram curou a todos. Ou seja, a sua manifestação, a sua atitude do Senhor Jesus Cristo, ela precisa ser, nesta manhã, um momento de reflexão sobre nossas vidas. Porque é diferente quando eu acho que mereço alguma coisa. Se eu acho que eu mereço alguma coisa, estou com um filtro errado a respeito de quem é Deus, de quem é o Senhor. Se o Senhor é reto, honesto, misericordioso, bom, e Ele quer me abençoar. Estou dizendo que neste momento o Senhor está sendo injusto sobre o que está me trazendo. Ele não está sendo correto. Nós estamos num momento de restrições, meus irmãos. Nós estamos num momento que estamos examinando o que está acontecendo ao nosso redor. Nós estamos examinando as coisas que estão chegando à nossa porta. Estamos examinando se estamos olhando para o problema ou não estamos olhando. Então, veja só que o problema que o Senhor estava, a atitude do Senhor Jesus Cristo com respeito à realidade que ele estava enfrentando, ele nunca não disse que aquilo não estava enfrentando. Ele podia dizer: Senhor, eu estou fazendo a coisa certa, e eles não estão querendo. O Senhor disse que ele não olhava pelos seus olhos humanos, ele se entregava àquele que julga retamente as coisas. E, meus irmãos, eu penso que nesta manhã, que a realidade que nos apresenta, ela precisa ser modificada. A realidade nos desafia a ser modificada. E eu não consigo mudar uma realidade se eu não, primeiro passo, se não aceito essa realidade. Se essa realidade que está chegando à minha porta, se eu não aceito ela através da vida, eu não posso modificar. E não posso modificar algo de fora para dentro. Eu preciso entrar nessa realidade para que ela seja modificada. Outra coisa, não sou eu que gero justiça, mas é o Espírito Santo, através do que nos mostra o Senhor Jesus, que Ele é a justiça. Diz o capítulo 1 de 1 Coríntios 1:30, e o Senhor Jesus Cristo da parte de Deus. Ele se nos tornou sabedoria, justiça, santificação e redenção, porque somos dele. Ou seja, quem nos mostra, quem nos aponta, quem gera retidão na nossa vida é o Espírito Santo. E por que as coisas que chegam à nossa porta são tão importantes, a forma como nós enxergamos elas? Porque nós passamos muitas vezes muito tempo enxergando as coisas de forma distorcida, porque achamos que nós merecemos as coisas, porque servimos a Deus, porque somos dizimistas, porque nos entregamos para eles, não temos o direito de receber o sofrimento, de receber as realidades que estão à nossa volta. Então, cada vez que nós negamos uma realidade que está à nossa volta, nós negamos a nós mesmos, negamos nossa identidade que está naquele momento. Naquele momento nós estamos enfrentando algo que não está pronto, que precisa ser modificada pela realidade que nós estamos vivendo. O Senhor Jesus não mandou vir fogo do céu porque os fariseus estavam agindo de forma errada. E naquele momento o Senhor Jesus teve sua misericórdia. Ele disse isso para os fariseus. Disse: se vocês tivessem misericórdia e não sacrifícios, disse,
vocês não julgariam errado as pessoas. É isso que o Senhor diz naquele texto do capítulo 12. Então, quando nós somos, as nossas realidades não são aceitas. Quando eu estou dizendo que são aceitas, estou falando algo biblicamente que é apontado pelas Escrituras. O próprio Abraão, quando estava com 100 anos, diz a palavra de Deus, no capítulo 4 de Romanos, versículo 19, ele disse, e olhando para seu corpo amortecido, ou seja, a realidade que ele estava vivendo, ele não passou por cima dessa realidade, ele a olhou de frente, ele olhou que estava vivendo uma limitação que estava confrontando sua fé, estava confrontando a sua vida. Naquele lugar onde seu corpo estava amortecido, ele não poderia gerar vida. Mas ele olhou para ele viu que ali existia um impedimento, ele não desviou do seu corpo e foi ouvir uma pregação, ele não se desviou do seu corpo e foi reclamar, ele foi ser guiado pelas suas murmurações, dizendo, isso é injusto, Deus está me dando um filho agora aos 100 anos, que eu não posso ter filho, como ele é injusto. Ele não fez isso, ele olhou para aquele corpo amortecido, e diz a palavra do Senhor, que ele se fortaleceu, dando glória a Deus, dizendo, o Senhor tem razão, o Senhor pode fazer, o Senhor pode modificar esta situação, se Ele está dizendo, Ele fará. Ou seja, ele enfrentou a situação, ele não olhou pelo olhar de vitimismo, ele não se vitimou dizendo, por que me trazem esse problema de novo? Por que isso aqui está à minha porta? Por que isso aqui me persegue? Por que essa situação? Ou seja, ele não foi guiado pelas suas feridas, não foi guiado pelo aquilo que enfrentou, ele foi guiado pela vida. Ser guiado pela vida é aceitar a responsabilidade da nossa vida. Nós estamos indo, essas limitações que estão acontecendo hoje, você está fugindo delas? Porque quando nós vamos para o nosso trabalho, quando nós vamos para as coisas que temos que fazer, muitas vezes nós nos fugimos de sentimentos que estão em nosso coração. Nós fugimos de coisas que devíamos olhar e dizer, como é que vamos fazer isso? Essa realidade que embate a nossa porta, nós temos duas maneiras de fazer isso. Ou nós abrimos a porta com a chave certa, aceitando nossa realidade para que a partir dali Deus faça um milagre, Deus traga uma solução, Deus traga um caminho, ou nós arrombamos a porta. Sempre que quando nos arrombamos a porta, nós não podemos usar a porta novamente até que a gente conserte. Agora, quando nos abrimos com a chave, nós podemos entrar e sair pela porta. E veja só que aceitar nossa responsabilidade, meus irmãos, das coisas que estão em nosso telhado, precisa abrir o coração para a realidade. E aí vem o que Pedro falou. Ele disse que o Senhor Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos um exemplo para seguir os passos. O capítulo 2, versículo 21. Ele disse, quando ultrajado não revidava. Mas por que o Senhor não revidava? Porque ele usava de misericórdia, e quando era maltratado não fazia ameaças. O Senhor, ele se entregava àquele que julga retamente as coisas. Essa atitude do Senhor Jesus está nos dando uma visão de como encarar nossos desafios, de como nós nos posicionarmos frente às coisas que ainda estão mortas, não estão com vida, ainda estão esperando que nós a façamos mudar de posição, que nós as enfrentemos. Mas, meus irmãos, não tem como enfrentar sem sofrimento, não tem como enfrentar sem dor, porque se nós começamos a revidar e a nos proteger das coisas que chegam e não nos entregamos a Deus, estamos olhando pelo lugar errado. Estamos olhando a um Deus que Ele é injusto, porque está nos dando de beber de algo que nos faz mal, que nos deixa fora de contexto,
um Deus que é reto, que é honesto, que é misericordioso, que é seu caráter. Está dentro de nós pela pessoa do Espírito. E nós entendemos que é injusto o que está acontecendo. Nós entendemos que precisamos que o Senhor haja porque há uma injustiça acontecendo. Quando nós pedimos a justiça de Deus, nós estamos pedindo que o Espírito Santo nos mostre o Senhor Jesus. Ele que nos mostra a justiça para que nós nos aproximemos do Senhor. Meus irmãos, todo julgamento nosso tem limitação. Por que o Senhor usa as coisas de fora para moldar nossa vida? Por que Deus usa as coisas de fora para nos chamar a atenção em transformação interna? Porque quando nós nos consagramos a Deus e pedimos algo para Deus que deve ser correto, nós temos uma limitação. Nós estamos olhando nossas necessidades pelo olhar que nós temos das nossas necessidades. Foi aquilo que nós falamos na semana passada, quando falamos a respeito de Jacó. Jacó chegou no vale da decisão, em Jaboque. Ele chegou com um sentimento de necessidade. Ele estava com uma necessidade a respeito da ameaça do seu irmão. Mas o Senhor estava vendo uma coisa extremamente maior. Que coisa extraordinária. O Senhor em nenhum momento mencionou o seu irmão, porque era tão pequeno o que Jacó estava olhando. A ameaça que Jacó estava recebendo era tão pequena, perto do reino, perto do que Deus tinha do propósito com Jacó, que o Senhor nem se tomou o trabalho de responder. O Senhor, quando fala a Jó, no capítulo 38, Ele não se dá o trabalho de responder as perguntas de Jó. Porque a disciplina do Espírito, o que Deus traz à nossa vida, a cada momento da nossa vida, Ele está trabalhando coisas extraordinárias, porque Ele é um Deus reto, Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus que realmente, os cabelos da nossa cabeça estão sendo contados. E por isso, meus irmãos, nesta manhã, quando nós aceitamos a realidade que estamos enfrentando, nós entramos dentro dela para sermos, primeiro, transformados por ela. Nossa sensibilidade, por que o Senhor diz misericórdia eu quero? Porque nossa sensibilidade, ela é aguçada pela situação que nós enfrentamos. Eu quero dar exemplo de pais, exemplo que todo mundo se relaciona em sua casa, com sua família de alguma maneira, pai, mãe, filhos. Mas vou dar o exemplo dos pais que falei na quarta-feira. Nossos pais, por exemplo, estão mais velhos, ou eles estão no final, eles estão se aposentando, eles estão já diminuindo sua carga. E nós chegamos como filhos e queremos dizer como eles têm que viver a vida. Só que eles nos deram a vida. Eles nos deram a vida. Só que muitas vezes quando você lembra de seus pais, o que você lembra? Você lembra situações que não aconteceram? Quando você lembra qual é a figura de teus pais que vem à tona? Que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Meu pai não me deu amor nesta parte, não me deu recursos neste momento, foi duro comigo. Ou seja, nós esquecemos do maior valor que é a vida, que foi dada a nós. Nós começamos a viver com nossas feridas, com as coisas que não aconteceram. A vida foi nos dada para enfrentar essas coisas. A vida foi nos dada para que essas coisas fossem da nossa responsabilidade, entrassem em nosso telhado, para nós aceitarmos ela e enfrentarmos elas. Agora, quando nós vivemos, veja só, quando a vida é nos dada, e nós colocamos reparos
nela, nós não recebemos a vida como inteira. Nós temos reparos a fazer. Nós dizemos, essa vida que foi dada por Deus justo, foi injusta. Nós estamos vivendo uma injustiça, porque a vida que foi nos dada, olha, não me deram a oportunidade de estudar, não me deram a oportunidade de me preparar, eu não tive a oportunidade que fulano teve, eu não tive a família que aquele teve, as iniquidades que se manifestaram na minha família são muito maiores daqueles que estão do meu lado. Olha os problemas que nós temos enfrentado, olha as aflições que temos. O que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que esse trono de justiça que Deus estabeleceu está equivocado. Nós estamos murmurando, nós estamos sendo orientados pelas nossas dificuldades. E muitas vezes nós pensamos, não, mas foi assim comigo, porque meu pai me tratou mal, fulano me tratou mal, mas eu farei diferente. Mentira, você vai repetir a mesma coisa, porque você não está querendo passar pelo sofrimento, você está desviando do sofrimento, você não está encarando as coisas que estão chegando à sua porta, você está desviando das coisas que você devia ter um sentimento correto. O Senhor Jesus, em nenhum momento, Ele se protegeu. Ele diz, quando o chamavam com ultrajado, Ele não revidava. Quando maltratado, não fazia ameaças. Ou seja, Ele se entregava àquele que julga retamente, se entregava à maneira como a vida é recebida de uma pessoa, da forma que ele reage à vida. Não são as coisas que acontecem conosco que nos moldam, isso já faz parte do passado. O nosso presente, nós temos a vida e podemos reagir a ela, nós podemos nos levantar nesta manhã e com a vida que o Senhor colocou dentro de nós, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, enfrentar essas coisas que nos estão dando oportunidade de fazer. São oportunidades que Deus está nos dando, de nos enfrentarmos isso, ou nós aceitamos a vida como ela. Não, ela é restrita mesmo, é assim mesmo. Meus irmãos, há uma força enganadora e impetuosa que se nutre de si mesmo. Há um combustível emocional que nós não nos damos conta. Meus irmãos, hoje, quando nós enxergamos qualquer notícia, qualquer mídia social, nós enxergamos que as pessoas criticando as outras pessoas, porque acham que a sua vida está sendo prejudicada, porque pela forma como as pessoas procedem. Sempre tem uma injustiça para alguém falar mal. Ou seja, eu estou tendo prejudicado porque hoje no Brasil nós não estamos trabalhando como deveríamos. Nós estamos sendo prejudicados porque fulano fez isso, porque fulano... Agora, nunca nós nos examinamos o que nós podemos fazer com a situação que está sendo nos dada. Parece que nós somos parte de um vitimismo incessante. Você tem visto como as pessoas têm criticado as coisas que têm recebido? As pessoas criticam o Brasil, as pessoas criticam as nações, as pessoas criticam as autoridades, as pessoas criticam os seus pais, as pessoas, tudo parece que o Deus está dormindo, que Deus é um Deus injusto e que Deus não tem provisão para esse momento. Meus irmãos, quando essa força enganadora, ela se nutre de ressentimento, de julgamento, de vingança, de vaidade, de orgulho, de queixume. Eu quero que você examine onde você anda, como é que você vê as pessoas, como que você vê as suas situações que você está sobre sua responsabilidade. Como é que você vê hoje as restrições que estão à nossa volta? Se você precisa enganar alguém para passar das restrições, se você precisa... Tantas coisas que nós queremos fazer, porque pensamos que são injustas a respeito. Nós gostaríamos, não tenha dúvida, de estar com nossos cultos 100%, tudo a coisa funcionando. Agora eu vou dizer uma coisa, eu tenho visto uma bênção tão grande nesta pandemia.
tão grande em nossas vidas. Eu creio que depois deste tempo de restrições, a minha vida não será a mesma. E a vida de muitos irmãos não será a mesma. Porque nós tomamos esta restrição como um sinal de Deus. Tomamos isso como uma orientação do Espírito Santo. Oh, Rigamacei. Tomamos isso como uma disciplina de Deus para nos apontar coisas mais profundas e maravilhosas do seu reino. Não estamos batendo, empurrando a porta, porque estamos falando de um Deus injusto que não vê a situação do Brasil, que não vê a minha situação particular, que não vê o que estou vivendo, que não vê. Não, nosso Deus é um Deus que nos percebe, nos vê, nos identifica, e nós temos nome na presença dEle. Ele sabe quem nós somos. Ele, Espírito Santo, habita em nós, e Ele é capaz de nos guiar, de nos mostrar a justiça na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E veja só, meus queridos irmãos, quando Tiago, em 5, versículo 9, diz: não vos queixeis um dos outros. Ele nem falou do resto. Não vos queixeis. Meus irmãos, quando nós pegamos força nas queixas, quando nós pegamos forças nas feridas, quando nós usamos as feridas, o capítulo 25 de Provérbios vai dizer o seguinte: a infâmia que eu falo, ela se me apega. Meus irmãos, tem uma máxima dentro da psicologia, que é que aquilo que eu critico nos meus pais, eu vou repetir. Isso é a máxima, isso aí a ciência já provou. Que todos os filhos que reclamam dos seus pais, eles repetem a atitude dos pais. Por quê? Porque eles não pegam a vida, eles pegam as feridas e são guiados pelas feridas. E a mesma coisa, se eu acho que eu sou prejudicado pela nação brasileira, pela forma como o Brasil está, eu jamais vou progredir no Brasil. Se eu acho que o Porto Alegre é um local onde me prejudica, porque Deus não pode agir em mim, porque Deus é justo, mas Ele permite essa injustiça ao meu redor, como é que eu vou progredir em Porto Alegre? Como é que eu vou ser uma referência em Porto Alegre? Se eu aceito, imagine que Deus se movesse por necessidades. Se Deus se movesse por necessidades, meus irmãos, a África seria o lugar onde Deus mais se manifestasse. Nos lugares mais difíceis, era ali que somente Deus se manifestaria ali. E não é isso. Deus não é movido por a minha necessidade. Deus é movido pela vida do Senhor Jesus Cristo em nós. E Pedro diz o seguinte, disse: a vida que foi nos dada, ela vence o mundo. Ela vence o mundo, disse, é a nossa fé nessa vida eterna que vence o mundo. O que ele diz? Vence as forças. Mundo é forças regimentadas contra Deus, que é usada em todos os aspectos da comunicação que nós estamos vendo. Você vê que hoje não são os pais que têm a primazia. Hoje inverteu. Hoje, para você ter um exemplo, você está numa organização, os que são os filhos daquela organização, elas criticam a parte de cima da organização. Os filhos do Brasil criticam a nação. Os filhos em famílias criticam os pais. Muitas vezes você chega na sua casa, em vez de você agradecer pela vida do seu pai, da sua mãe, você está olhando os defeitos que eles não foram consertados. Mas a vida que ela viveu, ou aquilo que você está só olhando, você se deu conta que você julga permanentemente com suas feridas, com seus obstáculos. Você se dá conta que você não é grato pela vida. O apóstolo Paulo diz, em Filipenses 4, diz, eu sei viver em lugares apertados. Eu sei viver em lugares folgados. Eu sei viver humilhado e ser honrado. Disse Paulo, eu já tive necessidades e em todas elas,
aquele capítulo, aquele versículo que nós gostamos de dizer, tudo posso naquele que me fortalece, ele está atrelado a esse tipo, ou seja, como nos enfrentamos a vida. Paulo diz, eu sei enfrentar as limitações que me foram impostas. Quando saí, os filipenses tiveram misericórdia de mim e me mandaram recursos, mas ninguém estava comigo naquela época, Paulo diz nesse capítulo. Ele disse, mas eu sei estar humilhado e ser honrado. Eu sei andar porque tudo posso naquele que me fortalece. Ele dizendo, eu tenho respostas para essa necessidade. Eu tenho resposta, não são as minhas feridas que vão me guiar. Não é a minha crítica que vai me trazer força mentirosa. Não é a minha avaliação da minha vida, a minha avaliação da situação que vai me fazer vencer. Não é minha justiça própria que faz isso. Ele disse, eu me inclino para a justiça de Deus. Quando nós pedimos que a justiça de Deus se manifesta, porque ela se manifestará com valores nas nossas vidas. Ele mostrará o Senhor Jesus, Urai, Magasei, Ligamai. Ele mostrará o Senhor Jesus e o seu caráter para nós como modelo. Ele trará sobre nossas vidas uma atitude correta. Uma atitude correta, Deus é bom. Mas, e agora? Como é que eu enfrento? Deixa o Espírito Santo gerar os frutos que Ele quer. Você tem medo do sofrimento? Você não vai gerar fruto. Você tem medo da oposição? Você é guiado por quê? É guiado pelas suas feridas? Sabe como você pode saber se é guiado pelas suas feridas? Faça uma análise, que conceito você tem dos seus pais? Quando você olha para eles, que lembranças você tem? Você consegue ser espontâneo, amoroso e amar seus pais pela vida que eles deram? Será que alguns, eu sei, alguns não conheceram seus pais? Alguns perderam seus pais quando eram pequenos. Mas todos nós temos, a menos no momento que fomos gerados, seus pais esperavam o melhor para você. Quando seus pais se lembram de você, eles se lembram dando o melhor. Quantas vezes nós que tivemos oportunidade de ver nossos pais correndo para lá e para cá, nas madrugadas, nos trazendo um alimento, se preocupando com nossa saída e nossa entrada. Isso é vida. Agora, meus irmãos, será que Deus é injusto em nos trazer essas coisas? Uma coisa é ter humildade e coragem para enfrentar as coisas que estão à minha volta. É olhar para a realidade e dizer, aqui precisa de vida. Mas não fazendo isso revidando, não fazendo isso fazendo ameaças, não fazendo isso querendo que a pessoa seja transformada para ser amada. Meus irmãos, e à medida que, por que eu estou usando o exemplo dos pais? Porque eles vão ficando velhinhos, e eles têm menos impetuosidade que tinham antes, para se proteger, para fazer as suas coisas. E nós muitas vezes, os filhos, queremos que eles façam o que nós queremos. Deixem eles viver a vida e amem, porque eles deram a vida por você. Eu estou dando um exemplo mais pequeno, porque nas relações com os irmãos teria que ser igual. Nas relações com onde trabalhamos, onde nos relacionamos, nós somos agradecidos a cada manhã pela disciplina do Espírito Santo que coloca em nossa porta coisas para que a gente avalie, para que nós enfrentemos, para que nós dependamos de Deus. Meus irmãos, as pessoas dizem, mas me consagro a Deus. Você deve se consagrar. Agora eu vou dizer para você, todas as vezes que você se consagra, você pensa que precisa uma coisa. Já é uma coisa muito boa, a pessoa pensar que precisa de alguma coisa. Agora, o Espírito Santo pensa diferente. Por isso, quando nós olhamos com nossas feridas, nossos
nossos sofrimentos, eles precisam ser direcionados para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 5 de Romanos disse: mas nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a perseverança produz, sabendo que o sofrimento produz perseverança, sentimento, sensibilidade. A nossa sensibilidade é aguçada, a nossa vida ela traz sobre o controle. Nós começamos a ver a nossa situação de perto, olhar para ela de uma forma correta. Então veja só que eu volto a falar. Tem pessoas guiadas pelo vitimismo. São vítimas. Esse Deus ele é injusto. Ele é uma vítima. É vítima, ele tem as pessoas que estão, mas a pessoa não se dá conta que ela vai reproduzindo na sua volta aquilo ou como ela vê a vida. Se ela acha que ela recebeu pouco na sua vida, ele sempre vai ser uma vítima do processo. Imagina, as pessoas dizem: mas eu nasci na vila, eu não tive acesso à comunicação, não tive acesso a estudar, não tive. Imagina, eu sou uma vítima. Então, Deus é injusto. Deus não tem uma solução para você. Agora eu vejo os grandes testemunhos. São as pessoas que são agradecidas a Deus a cada manhã. Elas agradecem pelas relações que têm. Eles agradecem. Eles não estão buscando julgamentos e medindo pessoas para ver se podem se relacionar. Elas se entregam. Elas não estão fazendo medições de quem está na frente, não estão sendo medições onde estão trabalhando. Elas sempre têm um julgamento a fazer. Sempre tem uma ferida a ser, dizendo: eu preciso me proteger porque Deus é injusto. Essa é a ótica que está sendo falada. Nós estamos num momento de restrições. O que Deus está falando para você? O que Deus está dizendo para você? Será que você está vendo um propósito extraordinário de Deus? Eu não tenho dúvida que este tempo de restrição na minha vida, eu sempre me lembrarei, porque é um momento profundo do Senhor falar conosco. É um momento de oportunidades com Deus. É um momento onde nós estamos examinando o nosso olhar, nossos óculos. Se nós estamos olhando para um Deus injusto, você vai tentar resolver os teus problemas. Você vai dizer: mas veja só, eu estou desempregado. Veja só, meu salário ele diminuiu. Veja só, essa situação não está acontecendo. Eu tenho visto milagres a cada dia. Eu tenho visto que o que Deus faz, não existe impedimento para Deus naquilo que Ele quer fazer. Deus faz aquilo que... Agora, o que Deus está falando? O que Deus está nos chamando a atenção? De que maneira estamos orando? De que maneira estamos intercedendo pelas pessoas? Estamos intercedendo pelo Brasil? Estamos intercedendo por aqueles que estão em situações difíceis? Meus irmãos, de que maneira nós estamos vendo? Quando você olha e alguém morreu da pandemia, você diz que Deus não existe? Ou você sabe que isso está no controle do Senhor, que isso está nas suas mãos, e que nós devemos reagir neste momento, buscando a direção do Espírito, de intercessão, de busca. Nós temos que buscar nosso lugar neste momento. Nós precisamos buscar nosso lugar do jejum, da oração, da intercessão. Nós estamos vivos, nós estamos prontos, nós estamos olhando para aquilo que está nos fustigando, que está batendo a nossa porta. Nós estamos olhando e realmente vem o sofrimento. Mas graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo, que sempre nos leva em vitória. Graças a Deus pela pessoa do Senhor Jesus. Então, o filtro que nós temos, esse filtro que nutre, esse filtro enganador, que nutre nossa vida,
que nós fomos prejudicados, que nós não temos opções, que nós, na verdade, nós somos fugitivos, sabe de quê? Do sofrimento. Nós não queremos olhar para aquilo que é para nós o sofrimento. Nós queremos fugir do sofrimento e nós, realmente, aí nós não temos solução para aquilo que estamos vivendo. Muitas vezes é um relacionamento conturbado, um relacionamento que não se resolve, uma situação financeira que ainda não funciona, uma situação de organização que não está funcionando, mas a gente não olha para ela, a gente diz o seguinte: não, mas a minha realidade, eu não vejo assim, eu vejo que o diabo fez isso, eu vejo que o país fez isso, eu vejo que aquela organização fez isso, mas não, eu não. Isso não chegou a mim, não foi Deus que trouxe isso para resolver. Como é que Deus vai resolver algo que você não vê a realidade? A realidade não aparece para você. A realidade é uma realidade que está distante, que você nega a realidade. Você nega que é irado, você nega que julga as pessoas, você nega que você se move pelas suas feridas. Você me diga uma coisa, qual é o último dia que você elogiou alguém à sua volta? Qual é a última vez que você agradeceu por ter alguém a seu lado que é imperfeito, mas está do seu lado? Como é que você agradeceu pelo dia que foi lhe dado como dádiva? A pessoa do Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu a vida. O Senhor Jesus estava ali, era dia de sábado, a crítica começou de manhã, continuou depois porque Ele curou, continuou porque Ele saiu, continuou porque os irmãos o chamaram, continuou porque Ele estava, todas as coisas que Ele estava fazendo eram alvo de críticas, mas o Senhor, Ele se entregou ao que julga retamente. Ele não fez, meus irmãos, eu não estou dizendo que você aceite a realidade como algo definitivo, não é isso que eu estou falando. Não estou falando de ser uma pessoa que diz, a vida é assim mesmo. Não, não é isso. Estou falando que nós vemos a realidade e nos enfrentamos. Para enfrentar a realidade, tem que ter sofrimento. Sabe quando você chega em casa e você esperaria do teu irmão, da tua mãe, sei lá, um carinho, e você recebe uma patada, ou recebe uma cara feia, ou recebe... O que você faz? Você revida? Ou você se entrega ao que julga retamente? Como é que você vai mudar essa situação? Se você revida, se você tem uma solução, Deus não precisa agir. Aí o Espírito Santo se fecha, diz, não preciso porque Ele já tem uma solução. A solução dele é revidar, é julgar, é falar mal, é ser julgado, é ser guiado pelas feridas. Eu vou esperar que Ele termine a solução dele para eu poder agir. Agora, se nós nos entregamos, agora se você não examina, não, se você acha que você não fala mal, que você não procede mal, que você não tem coisas a mudar, que você não está, meus irmãos, há uma mentira sendo gerada em nossos corações. O Senhor Jesus é nosso modelo. Quando Ele era ultrajado, diz a palavra do Senhor, Ele não revidava. Quando maltratado, não fazia ameaças. Mas Ele disse, o que Ele fazia? Me diz, Ele recebia o sofrimento nesse momento ou não? Recebia, porque havia uma injustiça acontecendo. Mas você tem ideia, a sensibilidade que o Senhor Jesus foi lhe dada no momento que Ele se entregava a Deus e dizia, Senhor, Tu tens o melhor para este dia para mim. Me mostra como Tu vês. Me mostra como são as coisas reais. Me mostra como o Senhor quer me conduzir. Você já viu que as pessoas, onde você chega, existe um rótulo identificando as pessoas? Você se deu conta que você age assim? Você se deu conta que se você age com teus pais, se você age com aqueles que estão perto, você sempre está encontrando um rótulo, você não aceita as coisas como elas chegam. Eu não estou dizendo que você não discirna, mas não estou dizendo que mas aceitar aquele sofrimento enquanto
Deus faz a obra que precisa ser feita. O Senhor Jesus disse: misericórdia quero, e não sacrifícios. Ele diz: qual é o sacrifício? As pessoas levam o sacrifício assim, ó, eu tenho que levar esse fardo, eu tenho que levar esse... Não, o Senhor disse: misericórdia eu quero, e não sacrifícios. Então, nesta manhã, eu quero, nesses momentos, olhar bem nos seus olhos. O que Deus está falando neste tempo de restrições na sua casa? O que Deus está lhe levando a refletir? O que Deus está lhe pedindo? O que está batendo na sua porta para você fazer e você não está fazendo? Que sentimentos estão sendo gerados dentro de você a respeito das situações que estão ao seu redor? Como estão os relacionamentos ao seu redor? Como é que você vê a sua mãe, o seu papai, os seus irmãos? Como você está? Como é que você enxerga isso? Você recebe a vida que vem no corpo de Cristo? Ou você julga essa vida que chega? Eu estou dando o exemplo dos pais. Se os pais deram a vida e você está julgando a vida dele, você não está recebendo a vida toda. Você está dizendo: a vida que foi me dada, ela vem com uma parte feia que eu não quero. Eu não quero a falta de amor, eu não quero essa falta de sentimento, eu não quero a falta de recursos que foi me dado, porque eu não tive recursos na minha vida. Eu não quero as coisas essa enfermidade que veio. Veja só, eu tive muitos. Eu não estou dizendo que a parte geracional, a gente como servos de Deus, não levemos em conta. Nós levamos em conta para agirmos em cima dela. Agora, é diferente alguém que se sente vítima de alguém que enfrenta a situação, como dizendo: nós temos a vida no Senhor Jesus Cristo, nós olhamos para ela e olhamos para essa vida, e o sofrimento que está neste momento vai me trazer sensibilidade, vai me trazer um caminho de dentro para fora para resolver essa situação. Ela não vai ficar assim, porque eu não sou uma criança que eu preciso o tempo todo me proteger. Pelo contrário, as crianças, elas são espontâneas, elas perdoam, elas veem os seus pais com algo extraordinário. Você deveria ver como uma criança vê os seus pais como um herói, com algo extraordinário, ou seja, a vida que fluiu através deles chegou até mim, através da pessoa do Senhor Jesus. Examine nesta manhã, examine quantas vezes você criticou neste dia, que nem começou. Examine esta manhã quantos julgamentos você já fez da tua esposa, do teu esposo, das situações que estão ao redor. De todas as vezes que você analisa as situações que chegam à sua volta, você vê como você sendo uma vítima, você prejudicado. Veja só, trabalhei o dia inteiro, chegou lá, olha como a pessoa está. Será que não existe outra forma de ver isso? Ou esse Deus que eu li no início é um Deus injusto? Se esse Deus, os seus fundamentos são retidão, Ele está pronto para nos abençoar. Ele está pronto para nos dirigir. Agora, Deus não criou gente que se desvia do sofrimento. Porque nem a morte tem poder. Diz que o Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo habita em nós. E o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Eu creio nesta manhã que o Senhor está te chamando para fazer algo extraordinário neste tempo, que Ele nunca conseguiu fazer. Algo extraordinário para que você realmente saia deste tempo com outra armadura para enfrentar as coisas. Deus está chamando neste tempo um povo que não está com medo do sofrimento, não está com medo de que vai, está confiando na vida do Senhor Jesus. Quero te convidar nesta manhã para orarmos ao Senhor. Enquanto você reflete naquilo que o Senhor quer trabalhar nesta manhã, naquilo que o Senhor quer trazer à tua vida.
Examine se você está sendo guiado pelas suas feridas, pelas respostas que não recebeu. Deus injusto? Essa é a linguagem? O Brasil tem problema, o política tem problema, o shopping tem problema, a construção civil tem problema, o meu chefe, ele é ruim, e todo mundo, e sou eu que sou uma vítima desse processo. Imagina, como é que eu vou resolver isso? Não, você é a solução. Não tenha medo, você é a solução. Deus está esperando aqueles, assim como o Senhor Jesus Cristo, que Ele foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu. Enfrentar a realidade nos traz sensibilidade com as coisas. Amanhã você vai ver uma situação semelhante e o seu olhar será diferente. Porque você não foi um paraquedista. Não, você não foi um fugitivo de Deus. Você foi alguém que, por dentro da situação, sofreu e teve percepção de que um ser humano sofre naquela situação. Do que o Senhor Jesus, quando estava ali, os fariseus, Ele disse para os fariseus, misericórdia quero. E eles estavam dizendo, eles não estavam com sentimento de que eles estavam com fome. Eles não estavam com sentimento naquele momento que estavam se alimentando porque estavam com fome. Eles estavam com sentimento, só que eles mesmos quebravam o sábado, atendendo às necessidades pessoais. Só que ali naquele momento, eles estavam apontando que os discípulos estavam infringindo a lei, pegando um pouquinho de alimento para se alimentar naquele sábado. Mas eles mesmos atendiam às suas coisas particulares. E o Senhor lhes diz isso. Como é que vocês atendem às suas coisas particulares? E vocês não têm sensibilidade com alguém que está com fome? É mais ou menos o que nós fazemos. Nós julgamos alguém de fora e nos escondemos para não ser trabalhados na nossa sensibilidade. Posso orar por você nesta manhã? Coloque sua mãozinha no seu coração. Estou te dando uns segundos para você pensar na atitude que você tem tido nestes dias. Quais são os refúgios que você tem para fugir de enfrentar realidades que precisam de transformação? Minha esposa, ela não adianta. Meu filho também, não adianta. Meu chefe, nem falar. Pare com isso. Pare de justificar. Pare de julgar. Pare de ser guiado pelos seus julgamentos. Faça um exame. Do que você se lembra das pessoas que estão ao seu redor? Se você se lembra de julgamento, você tem que refazer esse processo. Volte a sentir aquele amor puro, aquele amor pela pessoa. Volto a dizer, você trocaria a vida que foi dada a você porque ela tem algumas machucaduras que você não gosta de aceitar? Ou tem coisas que não foram bem resolvidas? Você trocaria? Você diz, não quero a vida porque ela vem com defeito de fábrica. Não quero. É isso mesmo que você está dizendo? Ou a responsabilidade foi lhe dada para que você haja e seja, que a tua vida seja melhor na tua geração? O combustível da vida. Pare de se queixar. Mas encontre na pessoa do Senhor Jesus Cristo a forma correta de ver. Nós sentimos as agruras, sentimos as dificuldades. Eu não estou banalizando o teu sofrimento. Não estou banalizando. Estou dizendo que você precisa enxergar corretamente. O sofrimento existe para cada um de nós. Ele existe e ele nos torna, mas não é um Deus injusto que está trazendo isso. É um Deus que está com propósito
nas nossas vidas. É um Deus que sabe o que está chegando à nossa porta. Essa é a diferença. Fecha teus olhos onde você está. Senhor Deus e Pai, nesta manhã nós meditamos na sua retidão. Um Deus bom, um Deus que nos conhece, um Deus que quer nos fazer o bem. Nesta manhã, Senhor, nós queremos refazer, realinhar nosso coração diante de Ti. Porque nós não queremos repetir situações que se repetem nas nossas vidas, onde nós agimos por nós mesmos e vamos repetindo nos relacionamentos, no nosso desempenho, coisas que já deveriam ter ficado para trás. Nesta manhã, eu oro para que o jugo seja quebrado por causa da unção. Que neste momento a nossa visão seja aberta, nossos ouvidos sejam abertos, nosso paladar seja aguçado pela sensibilidade do Teu Espírito. Senhor, que nosso tato seja aguçado, que as coisas que estão chegando à nossa porta, elas sejam tomadas com a maior seriedade, porque é a disciplina do Espírito Santo nos trazendo sensibilidade para aquilo que é importante. Nesta manhã, Senhor, que a confusão seja repreendida, que o engano do diabo seja totalmente repreendido, todo esse pensamento preponderante que está sobre a terra, de crítica constante às pessoas e às organizações, às autoridades, aos pais, isso está implementado, Senhor, nos trazendo numa mentira de vitimismo, numa mentira de que nós não somos participantes disso. É uma mentira isso. O sentimento, Senhor, nós o reconhecemos. Nós reconhecemos nossa realidade e nós somos a solução através da pessoa do Espírito Santo que nos revela o Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã nos lhe damos graças. Senhor, nossa gratidão nesta manhã pela vida. Nossa gratidão por tudo que temos, Senhor. E não é pouco que temos. O Senhor tem nos dado tantas coisas. Oh, rigamacébia, ai, rigamai. O Senhor tem sido supridor das nossas necessidades emocionais, intelectuais, físicas. O Senhor é cuidadoso porque seu caráter é reto. Oh, rigamacébia, ai. Nesta manhã, receba a vida onde você está, receba fortalecimento, destranque esse fluxo, onde estão as suas feridas, onde estão as situações que não funcionaram, e coloque a vida do Senhor Jesus. Coloque, pare de se esconder de Deus, e venha para a vida que o Senhor lhe deu, que é uma dádiva e não voltará. Esse dia não vai voltar mais, é uma oportunidade. Uma semana abençoada, que Deus vos abençoe. Amém.